Olá, sou Adonis, formado em Direito, pós-graduado em Direito Constitucional. Já há mais de 20 anos acompanho os movimentos que lutam por reforma agrária. Hoje eu vou falar como o INCRA seleciona as famílias para serem assentadas. Gente, já curte, compartilha e segue aqui o nosso perfil para mais vídeos como esse. Essas regras estão na Instrução Normativa número 140, de 14 de dezembro de 2023, das preferências no processo de seleção. Artigo 26. Finalizada a fase de processamento das inscrições, a Comissão Regional ordenará aos candidatos que tiverem suas inscrições deferidas, observada a preferência. Inciso 1º. Ao desapropriado, ao qual será assegurada a preferência para a parcela na qual se situe a sede do imóvel, hipótese em que está a benfeitoria será excluída da indenização paga pela desapropriação. Segundo, a quem trabalhe no imóvel desapropriado, na data da vistoria, da classificação e aferição do cumprimento da sua função social como posseiro, assalariado, parceiro ou arrendatário, conforme identificação expressa no laudo agronômico da fiscalização do INCRA. Terceiro, ao trabalhador rural desintrussado da área de outra área em virtude de demarcação de terra indígena, criação de unidade de conservação, titulação de comunidade quilombola atingido pela construção de barragens ou outras ações de interesse público localizado no mesmo município do projeto de assentamento para o qual se destina a seleção. Quarto, ao trabalhador rural sem terra, em situação de vulnerabilidade social, inscrito no cadastro único, que não se enquadre nas hipóteses dos incisos 1, 2 e 3. Quinto, ao trabalhador rural vítima de trabalho análogo à escravidão. Sexto, a quem trabalhe como posseiro assalariado, parceiro arrendatário em outros imóveis rurais. Sétimo, ao ocupante de área inferior à fração mínima de parcelamento. Parágrafo 1º. Para fins de comprovação das hipóteses dos incisos 3º, a Comissão Regional deverá obter a relação oficial dos desintrussados junto à FAI, à ICNBio ou ao INCRA ou outro órgão público responsável. Parágrafo 2º. A situação de vulnerabilidade social do candidato ao que se refere o inciso 4º do CAPT, desde o artigo, será comprovada por meio da perspectiva da inscrição do Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único, ou o Cadastro de Família Acampada, realizada pelo INCRA, nos termos do capítulo 6 da Instrução Normativa. Parágrafo 3º. Quanto ao projeto de assentamento tiver sido criado em terras do INCRA ou da União, destinados ao PNRA, que é o Programa Nacional de Reforma Agrária, os ocupantes identificados na data do levantamento ocupacional poderão ser enquadrados na ordem de preferência prevista no inciso 2º do caput deste artigo. Parágrafo 4º. Para fins do artigo 3º do caput deste artigo, na ausência do levantamento ocupacional, poderão ser considerados cadastramentos realizados pela Câmara de Conciliação Agrária do INCRA ou por outros órgãos públicos. Seção 2. Agora vamos lá. Classificação dos candidatos no processo de seleção. Artigo 27. Caberá à Comissão Regional classificar os candidatos dentro de cada um dos grupos de preferência estabelecidos no artigo anterior, segundo atribuições da pontuação máxima de 110 pontos aos seguintes critérios de acordo com a sistemática da pontuação contida no anexo 2 dessa instrução. Vamos lá. Primeiro agora aqui, inciso 1º. Unidade familiar mais numerosa, cujos membros se proponham a exercer atividade agrícola na área a ser assentada, conforme o tamanho da família ou a sua força de trabalho. Até 20 pontos, viu? Para a primeira seleção, projeto de assentamento, e até 15 pontos para a substituição do beneficiário, ou seja, a segunda seleção. Originários do lote, critério, tamanho, família e força de trabalho, que é o chamado TFF. Inciso 2. Unidade familiar que resida há mais tempo no município em que se localize a área objeto do projeto de assentamento, para o qual se destina a seleção em ou nos municípios limítrofes, municípios vizinhos, definidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, até o limite de 20 pontos na primeira seleção de assentamentos e até o limite de 15 pontos para a substituição dos beneficiários. É o chamado lote de retomada. Aqui o critério é o tempo de residência no município, que é o TRM. Terceiro agora, unidade familiar chefiada por mulher, 10 pontos. Critério da família chefiada por mulher, que é o FCM. Ou seja, a mulher chefe de família, mãe solteira, ou a mulher que oferiu uma renda maior do que do marido. Inciso 4º. Unidade familiar ou indivíduo integrante de acampamento, cadastrado pelo INCRA, situado no município em que se localize
objeto do projeto de assentamento, ou nos municípios vizinhos, definidos também pelo IBGE, até o limite de 20 pontos. Vou parar aqui. A família acampada, 20 pontos. Família acampada. Como que vou pontuar a família acampada? Conforme a proximidade do projeto de assentamento. O critério aqui é o indivíduo integrante de acampamento, que é o FTA. Quinto, unidade familiar que tenha filho com idade entre 18 e 29 anos, cujo pai ou mãe seja assentado, residente na mesma área de assentamento para a qual se destina a seleção. 10 pontos aqui, o critério que residam no mesmo projeto de assentamento para os pais assentados, que é o FRA. Sexto, unidade familiar de trabalhador rural que resida no imóvel destinado ao projeto de assentamento para o qual se destina a seleção na condição de agregado. 5 pontos aqui. O critério é famílias trabalhadores rurais agregados, que é o FAG. Sétimo, tempo comprovado de exercício de atividade agrária pela unidade familiar. Até 20 pontos. Aqui quem tem experiência de trabalho, né? Para o qual a primeira seleção do projeto de assentamento e até 15 pontos na substituição do beneficiário, originários do lote. Aqui o critério é tempo de atividade agrária, que é o TAA. Oitavo, renda mensal familiar, graduado nos termos declarados no cadastro único para os programas sociais do governo federal, até o limite de 10 pontos. O critério aqui é a renda familiar mensal, que é o RFM. Nono, a unidade familiar cujos integrantes tenham participado de capacitação, atenção, capacitação, ou tenham experiência comprovada na área de preservação e conservação do meio ambiente ou de práticas agrícolas sustentáveis até o limite de 5 pontos. O critério aqui é a capacitação do meio ambiente, que é o CMA. E por fim aqui, a unidade familiar, chefiada por jovens entre 18 e 29 anos de idade, filhos de famílias acampadas ou assentadas, 5 pontos. E o critério aqui é a unidade familiar jovem, o FJ. Parágrafo 1º. As pontuações previstas nesse artigo são cumulativas e estão definidas no regulamento de pontuações sistemáticas, conforme anexo 2 da Instrução Normativa. Parágrafo 2º. Considera-se unidade familiar chefiada por mulher aquela em que, independente do estado civil, se a mulher é casada ou solteira, a mulher seja responsável pela maior parte do sustento material dos seus dependentes. Parágrafo 3º. Na hipótese em que empatou, todo mundo fez a mesma pontuação, terá preferência a unidade familiar chefiada pela pessoa mais velha. Parágrafo 4º. Condição de unidade familiar ou indivíduo integrante de acampamento será aferida por meio do cadastro de famílias acampadas, realizadas pelo INCRA até a data da divulgação do edital de abertura da seleção, ou seja, para comprovar que é acampado, tem que ser cadastrado pelo INCRA. Artigo 28. As unidades familiares que tiverem suas inscrições deferidas em até 22 de dezembro de 2016, por força de contrato de comodato ou de decorrência de situação equivalente que resida no imóvel ocupado ou imóvel a ser destinado ao projeto de assentamento, terão prioridade na classificação de que trata o artigo anterior, dentro de cada grupo de preferência do artigo 26 da Instrução Normativa. Parágrafo 1º aqui. A prioridade que trata o caput desse artigo consiste no posicionamento do candidato frente às demandas na lista de classificação de cada grupo de preferência. Parágrafo 2º. Para fazer jus à prioridade de classificação da unidade familiar, o indivíduo deverá apresentar documentação comprobatória do comodato ou situação equivalente no momento da inscrição. Parágrafo 3º. Considera-se situação equivalente ao comodato a residência ou ocupação autorizada da unidade familiar, ainda que de forma verbal. Gente, esse foi mais um tema. Nós falamos aí sobre a classificação de assentamentos. Para mais vídeos como esse, já segue, curte e compartilha. Forte abraço, Adonis. Falei aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.